Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite, já com um friozinho aparecendo, a chuva em alguns cantos, em alguns pontos do Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o primeiro finalista da Liga dos Campeões, num jogo de novo eletrizante na tarde de hoje. Amanhã tem outra partida sensacional, tendência é que o Real Madrid passe, fez 3-0 no primeiro jogo, no clássico contra o Atlético de Madrid. Voltando para a nossa realidade, Novo Hamburgo está se definindo, deve jogar a Série D com todas as dificuldades, porque as sanções são muito duras. O Novo Hamburgo ficaria 2 anos sem poder jogar nenhuma competição de nível nacional, nem mesmo a Copa do Brasil, para a qual já está habilitado no ano que vem. Nós já tratamos isso ontem à noite aqui com o Everton Cury. Aos trancos e barrancos, o Novo Hamburgo vai se reconstruir para pelo menos colocar time em campo na Copinha, ainda está estudando se joga a Copinha, e também na Série D. O Internacional, completamente outro para o Campeonato Brasileiro. Já começa pelo goleiro, que será o 4º goleiro, né? Daniel. Porque muito dificilmente o Internacional vai colocar no sacrifício o Danilo Fernandes, que está 60% recuperado, ou estava até interromper o tratamento para poder jogar a decisiva contra o Novo Hamburgo. O Marcelo Lomba tem problema muscular, é mais sério ainda, porque se voltar a romper o músculo pode ter que parar um tempo maior. E o Kehler, que é o 3º goleiro, é o problema mais sério ainda, né? Luxação, que demora pelo menos 45 dias para retornar às atividades normais. 60 dias, em princípio, para entrar em campo. Mas não é só aí que o Internacional tem novidades e mudanças. Pelo menos agora tem um goleiro para jogar. O Internacional, na lateral direita, ainda vai contar com o William, porque aí tem o segredo da Santíssima Trindade, né? O William joga até o último dia, já sabendo que vai embora. E o Inter vai preparar um lateral direito, ou alemão, ou Júnior, ou até Danilo Silva, que em princípio vai ser o companheiro do Victor Cuesta na zaga do Internacional. Léo Ortiz, Paulão também disputam esta vaga. O Internacional segue dispensando os jogadores, já um total de 34 saíram do Beira-Rio, com 16 aquisições. Internacional que ontem ainda a gente falava de folha de pagamento, hoje ao meio-dia pincelamos aqui com o Ayrton Ruschel, se fala que a folha do Grêmio é de 11 milhões, que a do Inter é de 8 milhões. Agora, resta saber se o Inter tem 1 ou 2 folhas de pagamento, né? O Internacional liberou tanta gente que paga um pedaço do salário, que resta saber que esse montante de 8 é o total ou é apenas uma das 2 folhas, porque tem a outra que corre em paralelo de jogadores que não atuam mais no Beira-Rio. Bem, seguimos? Na análise aí, na lateral esquerda, o Inter tem o Wendel e Carlinhos. E vai ter o Iago também. E tem o Ceará, quer dizer, é quase excesso do contingente. Na meia cancha, Zago já disse que vai jogar com 3 volantes, muito provavelmente Rodrigo Dourado, o Edenilson e também o gringo Gutierrez, né? Quase que me foge o nome aí, o Felipe Gutierrez. E no losango, o D'Alessandro. Na frente, aí sim, aí vem a disputa mais ferrenha. Sacha está voltando. Nico Lopes melhorou no final do campeonato. Brenner é o artilheiro do Internacional no Campeonato Gaúcho. Foi o artilheiro no Campeonato Gaúcho. Marcelo Cirino, o Inter demorou 5 meses para contratar. E ainda mais, Potker, que nas horas vagas ganhou 4 prêmios de destaque, dentre os quais o craque do Campeonato Paulista. Destaque do interior, craque do interior, craque do campeonato, centroavante ou atacante, um dos atacantes da seleção, e também o artilheiro. Quer dizer, Potker vem com uma credencial enorme. O Grêmio para estrear, o Inter joga sábado contra o Londrina às 16h30. O Grêmio para estrear domingo às 19h contra o Botafogo. A defesa com o lateral Edilson jogando, não tem problema nenhum. Vai o Grêmio praticamente com a defesa titular. Na meia cancha começa o pepino do técnico Renato. Por quê? O Maicon está fora, o Ramiro seria o primeiro homem, o Michel o segundo homem, e aí, Léo Moura ou Arthur?
Por enquanto, o Arthur foi preterido, continuará sendo preterido. O Grêmio também espera a recuperação do Lucas Barrios. E aí, com Luan e Pedro Rocha, uma vez que o Bolanhos ainda para por mais uns 10 ou 12 dias, o Douglas ainda é para o mês de setembro. A verdade é que Grêmio e Internacional estão celebrando que tem elencos volumosos, porque agora jogam 4 competições. A Primeira Liga, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, um da A e o outro da B. O Grêmio joga também a Taça Libertadores da América. Na verdade, o Inter joga 3 competições e o Grêmio joga 4 competições. Enfim, tudo isso nós vamos abordar com riqueza de detalhes no nosso Cadeira Cativa, que recém está começando. Muito bem, estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa, nosso segundo bloco, agora já com os convidados. E ilustres convidados, como sempre, André Miola, conselheiro do Internacional, Serginho Vasques, conselheiro do Grêmio, porque esta é uma semana muito importante, começam 2 competições nacionais, o Internacional vai disputar pela primeira vez na sua história a Série B, e o Grêmio vai em busca de um título da Série A 21 anos depois. O Internacional é certo que chegará a 39 sem ganhar. Porque como não joga esse ano, vai jogar a Série A no ano que vem, 2018, 79 até 2018 dá 39 anos. O Grêmio 96 até 2017, 21 anos. Por que isso acontece, senhor Sérgio Vasques? Vou começar por aí. Boa noite. Boa noite, senhor. Boa noite ao Miola também, boa noite ao Maurício. Maurício. Boa noite. O que acontece é que falta de planejamento, eu acho. Falta de... Nunca se pensou em disputar o Campeonato Brasileiro pensando que o primeiro jogo pode ser uma final. Nós sempre começamos que vai dar tempo, e eu acho que não se pensa, como diziam aqueles filósofos, jogo a jogo. Eu acho que cada jogo é uma final. E acho que agora a Libertadores espaçando um pouquinho mais, desculpe te interromper, espaçando um pouquinho mais, não estrangula tanto os clubes. Alguns começam o Campeonato Brasileiro já dizendo tem que dar prioridade à Libertadores. Agora não há porquê, né? Isso é uma vantagem que se tem, né? Mas também tem a faca de dois legumes, tu tem a Copa Brasil também no meio. Então, são várias competições. Em determinado momento, tu vai ter que escolher. Não tem como tu disputar 3 competições com o tanque cheio. Então, tu vai ter que negociar algumas vezes, porque o jogador de futebol também não é uma máquina. Ele tem seus limites. E aí, nisso, num jogo quarto e domingo sendo competição, é complicado. Com a Copa Brasil é mata-mata. Libertadores agora vai começar o mata-mata. E dentro da filosofia que eu acho, o Campeonato Brasileiro, cada jogo é uma final, né? São 3 pontos que podem fazer falta lá na frente. E nós temos que desacostumar também, né? Graças a Deus que o Grêmio ano passado quebrou o jejum de 15 anos, né? Então, parar de pensar que chegar uma Libertadores é bom. Chega disso, né? Nós temos que pensar um pouquinho maior. Pensar que ser campeão brasileiro, como mesmo dissesse, faz 21 anos que o Grêmio não ganha. Então, eu acho que o Grêmio tem que focar nesse tipo de coisa. Só Libertadores, eu acho que não basta para um clube como o Grêmio. E o Inter a 39, né? Como não vai jogar esse ano, te serve o título da Série B como um título brasileiro? É importante. Boa noite, boa noite, Ninguém Sérgio, quer. Maurício. Quando o filho é feio, ninguém quer. O importante é o Internacional subir. Né? Esse é o objetivo principal do Internacional, é subir para a Série A novamente, que é o lugar onde o Internacional merece e de onde não deveria sair. Agora, em relação ao problema de não conquistar o título nacional, está muito relacionado à situação de planejamento, mas planejamento de verdade, não aquele planejamento que o pessoal escreve e fica discursando como planejamento e, na realidade, não se efetiva. Né? Quando tu faz contratações que não são adequadas àquilo que o clube precisa num determinado momento, que não são usados jogadores e acabam depois sendo devolvidos ou vendidos, sem, ao menos às vezes jogar no clube, e a situação no calendário, né? O Sérgio estava falando agora há pouco em relação a ter que optar, quer dizer, nós vivemos num país onde o calendário prejudica muito a situação dos clubes se prepararem. Pelo menos né? agora se paga um pouco mais e vai se pagar pelo jeito cada vez mais, né? O ano que vem a Copa do Brasil vai render uma fortuna. Então passa a ser uma competição também prioritária. Não que agora seja secundária,
Mas se ganhar o Acontece- Campeonato Brasileiro é mais glamuroso. Mas dentro do planejamento que ele falou, que comentou, eu acho que, principalmente no início do ano, a comissão técnica, a diretoria tem que pensar que tipo de time vai fazer. Exatamente. Eu acho que contratar por contratar é bem difícil. Eu acho, por exemplo, que tu tens que definir teu time, que time tu queres, um time mais aguerrido, um time de toque de bola. Tu tem que ter, e aí ir para as contratações. Muitas vezes, Rec, tu contrata, tu tem 2 jogadores que tecnicamente são muito parecidos, mas tu tem que analisar o psicológico dele, que resultado ele vai te dar no nível de campo. Porque se ele não te dá aquele tipo de resultado dentro do campo, é um jogador que sente, que acoca, como se diz. Será que esse é o que nós queremos? Entende? A gente tem visto, eu fiquei preocupadíssimo na quarta-feira passada, assistindo o jogo Grêmio e Quito. Porque a gente estava assistindo o jogo do Grêmio e Quito, e aí, de repente, tu olhava, passava para o jogo... É Iquique, né? Iquique. Tu passava para o jogo do Flamengo ou do Palmeiras, era outro jogo. E eram brasileiros, né? E era um outro jogo, um jogo com mais alternâncias, não digo mais vontade, mas aquelas palavras assim de que tu via, o Grêmio parecia que estava jogando amistoso, porque era toque para cá, toque para lá. E a intensividade, o Grêmio não tem intensividade, como diz o nosso grande treinador Tite. A falta de intensividade do Grêmio me constrange. Eu não vejo aquele Grêmio que vai para cima, mas isso veio oriundo de quê? Veio oriundo dos próprios jogadores. Sem dúvida. Raramente tu tem ali no Grêmio 2, 3, talvez 4 jogadores que têm essa intensidade, sabe, de fazer aquela movimentação como fez. Era impressionante porque a gente... O Lula tem lampejos. Tu dava uma sapeada nos outros jogos, parecia... Vem cá, E existe tu tá vendo um outro tipo de O jogo. Grêmio jogou muito mal lá no Chile. Mas não é, mas é intensividade que eu quero dizer. Tu olha, qual é os jogadores? Tem jogadores do Grêmio que tira ali o lateral direito, Edilson. o Edilson, tu tira ali o Jeromel, o zagueiro, o argentino, o Kahneman, e olha, já estou começando, o Ramiro e o resto. Eu não estou dizendo que não tenho vontade, não é isso, não confunda falta de vontade com intensividade. São 2 coisas diferentes. A gente pega o time do Grêmio na década de 90, nós tínhamos um jogador, tu acompanhava muito bem, que não tinha essa intensividade. Mas os outros todos tinham tanto que faziam com que ele entrasse no jogo, que era o Carlos Miguel. O Carlos Miguel, tecnicamente, era uma maravilha. Não, e outra, Mas ele tinha que estar sempre com o dedo no 220. o que era chamada a atenção do Carlos Miguel, né, tanto pela imprensa, quanto pela torcida, quanto pelo Filipão, mas todo mundo sabia que ele tinha bola. Claro, Era evidente. esse que pagava a conta. Mas o grupo fazia... Aí, quando tu tem 7, 8 jogadores, tu entende? Com esse tipo de intensividade, leva 1 ou 2 que pode. Tu pode ter 1 ou 2, mas se é o inverso, fica complicado. Agora, Biola, com o Cirino, com o Potker, com o Nico Lopes, com o Brenner, com o Sacha, ataque não vai faltar o Internacional. Não, material humano tem de sobra, né? Eu acho que os que sobra na frente, falta atrás. Na defesa. Esse é um problema que me preocupa. O setor defensivo me preocupa bastante. A parte do ataque, ele tem como escolher, dentro desses jogadores que estão à disposição, ele tem como escolher 2 atacantes de ótima qualidade e formar um bom time para essa Série B. Agora, em relação também ao que o Sérgio estava comentando, o que eu acho é que os 2 clubes têm uma história e dentro dessa história de vitórias que ambos têm, existe um perfil de cada um. O Internacional sempre teve um estilo de jogo. O Grêmio sempre teve um estilo de jogo. E é esse estilo de jogo que não pode se perder. Tu não pode perderes a referência na hora que tu vais montar a equipe e fores contratar um jogador. Tu não pode trazer um jogador que não tem o estilo daquilo que é o estilo do Internacional jogar. Então nós precisamos entender o que acontece no Barcelona, por exemplo, vamos citar como exemplo, que o Barcelona tem o estilo de jogar. Que é diferente da Juventus. Exato, que é diferente da Juventus. Então, nós precisamos entender, os dirigentes têm que entender que não dá para ficar fazendo salada de fruta e trocando o treinador a cada hora, cada um trazer seus bruxos porque querem jogar com os seus bruxos. E eu vou te colocar... E aí tu não consegue concatenar nada e formatar um time com esquema de jogo de acordo com o que o clube precisa. Desde que nós estamos conversando, qual foi o melhor jogo do Internacional esse ano? Olha... Tem que raciocinar bem. Não tem que raciocinar. O melhor jogo do Internacional foi contra o Corinthians.
Agora que eu mesmo vou. assim levou um sufoco, Não, mas né? veja bem, eu vou fazer uma colocação aqui, que eu não quero que interprete mal. Eu não discuto o D'Alessandro. O D'Alessandro é um jogador fora de série. Fora de série. Mas quando o D'Alessandro joga, parece que o time quer jogar só em função dele. Ele busca a bola. Quando o D'Alessandro não está, como no caso do Coisa, parece que todos... Mas isso é um problema, Mas aí que mas é entra um o problema técnico. do treinador, É exatamente, claro. Rex. O Isso é um problema do treinador tá ali treinador. pra ser mandado pelo D'Alessandro. Exatamente. E outra coisa, ele acertou o time, conseguiu fazer com que o time jogasse quando ele puxou o D'Alessandro para trás, né, e no segundo tempo, não lembro qual foi o jogo, e no próprio jogo contra o Corinthians. Puxou o D'Alessandro para trás. Não, mas eu estou falando do jogo lá de São Paulo. Sim, onde o D'Alessandro fez lançamentos e acabou mudando o perfil do time e tocou a bola mais fácil, houve aproximação, houve triangulação, o time chegou mais à frente com mais facilidade. Então, cabe ao treinador encontrar o melhor espaço para cada jogador. E isso, infelizmente, nesses 5 meses, o gauchão deveria ter servido para o Internacional ter encontrado o seu esquema de jogo. E as contratações que vieram e que podem estrear agora contra o Londrina ou na próxima partida, elas vão se adaptar naquele esquema que ele montou. Agora, qual é o esquema que o Internacional tem? Qual é o padrão de jogo que o Internacional tem? Eu até entendo o raciocínio do Zago. O que ele quer agora, finalmente, né, colocar o Dourado na dele, abrir os outros 2 marcadores, mas ele não tinha o Felipe... Ele tinha o Charles, que poderia até fazer. O Felipe Gutierrez ele não tinha, teve só no jogo lá contra o Corinthians. E o Charles, eles não sei porque que não insistiram um pouco ele mais. Ele engavetou o Charles, né? Não sei. Porque ele usou o Anselmo. A paciência que se tem com o Anselmo não se tem com o Charles, porque o Charles tem uma saída mais rápida. Exatamente. Mais espaçada. É aquilo que o Serginho estava dizendo, não fica marasmo. O Edenilson também. E o Dourado que fique na dele. Mas é isso. E aí pode até o D'Alessandro recuar, não tem problema nenhum. Se os outros 2 saem, e o Edenilson sai e o Charles sai também, o D'Alessandro ficando centralizado, um pouco mais longe do atacante, um pouco menos, né? Até porque o Nico também volta. Mas é que acontece o seguinte, que nós aqui no Rio Grande do Sul, nós criamos algumas coisas assim, que de repente não são verdadeiras e a gente quer torná-las verdadeiras. Dizia-se muito aqui no Rio Grande do Sul que o Roger não sabia jogar com centroavante. Pô, ele foi campeão lá, com 2 centroavantes. 2 e tinha 3, liberou 1. Tu está entendendo? Não atrapalhou. Então, Rafael Moura. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, tem casos e casos. Agora, aqui se taxa o treinador. O treinador só sabe jogar assim. Aquele jogador só sabe jogar assim. Ele jogou com o Bobô aqui, não conseguiu fazer o Grêmio jogar. Agora, o que acontece é o seguinte, tu tem que ter bons jogadores. É evidente que ninguém vai estar jogando com 9 aquele aipim. Aquilo apagou. Agora, o próprio Barros que entrou aí é o 9, mas é um 9 que se vai para os 2 lados, né? Vai para os 2 lados, ninguém mais pode ficar fincado. O que se discute no Grêmio com mais força é se o Luan rende menos com o Barcos. Parece que o Barcos encabula o Luan. Porque o Luan muda de função, obviamente. Né? O mais avançado do time em direção ao gol é o Luan. Com o Barcos não é o Luan. O mais avançado. Por óbvio. Mas o melhor momento dele é ele vindo de trás. Ele entra na área. Ele entra. Por isso que eu estou te falando. Ele entra na área. Ele gosta de ocupar o espaço. Mas lá. na seleção tu tem um jogador que tem má movimentação. O Barrios, por mais que movimente, é mais lento. É um cara que é mais plantado. Quebra o ritmo e tira um pouco do espaço da chegada do Luan. Mas o Luan é o único jogador que chama o jogo e tenta fazer alguma coisa. Não, sem dúvida. É o único jogador que hoje... Porque eu nunca vi um time ser campeão sem ter um jogador de referência que defina em 1 minuto. Tu entende? Se nós pegarmos o histórico de todos os times campeões, aí tu pega o Flamengo, teve o Zico, teve o São Paulo Raí, o Grêmio, o Renato, e sempre o Internacional, o Fernandão, e sempre teve um jogador que era aquele que resolvia, o Corinthians, o Marcelinho Carioca, resolvia num minuto. O Grêmio é o único jogador que hoje que pode pegar uma bola e fazer essa definição, pode ficar 89 minutos ali sentado, sem fazer nada, mas numa bola ele vai resolver. Agora, o que me chamou a atenção hoje no jogo, eu não vi todo o jogo, né? Até porque eu estou meio balhado, dei uma descansada à tarde. O Juventus ganhou do Mônaco também com jogadas pelos flancos. A moda antiga. Sim, mas como a bola fica na lateral de campo e parece que dá uma clareada, aí toca no companheiro, já corre. O famoso overlapping ainda. Mas ele tem um jogador as passagens, fantástico. Né? As passagens. Ele tem um jogador que eu acho fantástico. Eu gosto. Não, Quadrado.
O Quadrado estava na reserva hoje. Mas jogou. Mas entrou no final. Mas Ali já Estava resolvido. Sim, mas ele é muito bom. eu gosto Não, muito ele é do jogador. extraordinário. Eu gosto Mas a muito do jogador. intensidade Bala, da Juventus. esse é Mas é aí que eu tô falando. A Juventus, quando marcou o primeiro gol, tinha criado até aquele momento 9 chances. Mas E o goleiro tinha feito 5 defesas. Mas perdeu a virgindade. Ele É tomou um gol. que a intensidade tu consegue com aproximação, com triangulação, toque rápido, quando vê o time chega no mas ataque. eu- Hoje os nossos times não tem mais triangulação. E outra, se sentir que vai ficar manjado pela direita, tem que posicionar pela esquerda. Exatamente, tu queres ver? Tu queres ver? Qual é a palavra mais importante que o Tite fala em todas as entrevistas? Intensidade. O Tite sempre está falando de intensidade. Tem que tocar rápido, né? Até toque rápido é que faz abrir espaço, né? O jogador tem que sair, tenta para E às sair vezes das tem que linhas. andar é a bola, né? É. O jogador tem que ter mobilidade, tem que ter porque intensidade, mas se ele fizer a bola andar direitinho... Mas e por que eles fazem isso? Como é que é o treinamento dos europeus? Não é em campo reduzido? Aí tu vai Sim, aí não, tu- mas aí tu vai falar, aí tu tá falando uma coisa que eu venho dizendo há horas, que hoje na formação dos atletas de campo é necessário tu ter pessoas capacitadas para dar treinamento advindos do futsal. É uma teimosia danada dentro dos... Você é meio contramão da história. O Reck era, o Maurício não era nascido ainda, mas o Reck já era repórter, eu sei que era. 1980 alguma coisa, chegaram 2 treinadores aqui no Mujica e Aí o Estevão Gesto pediu... 1987, o Filipão entrou no lugar dele e foi campeão gaúcho. A imprensa derrubou o Mujica porque ele ficava treinando depois das 6 e aí não dava entrevista. Isso eu acompanhei bem. E tu sabe, Reck, não é Um verdade. dos motivos. Outro Tá. motivo, os boleiros não entendiam ele também. Não, mas deixa eu te falar. Falar toda a verdade. Ele chegou aqui e pegou o Gesto, que era o preparador Estevão físico, Gesto. Estevão Gesto, pediu para o Verade comprar umas fitas essas de marcação de vôlei, em praia, que a gente bota para vôlei. Então ele fazia campos reduzidos. E treinava com bolinha de tênis também. Mas deram um pau nesse cara. Eu não fui. Infelizmente. Eu vou te dizer, eu acompanhei, mas ele durou tão pouco tempo, né? Mas derrubaram ele, né? Derrubaram ele. Mas os boleiros também não entendiam. Tu falares assim, os boleiros não entenderem o que o treinador está fazendo em relação a essas coisas que Eles são não os campos entendem alguns reduzidos. portugueses. Hoje, por exemplo, se tu não fizeres isso com os jogadores a partir dos 13 anos, ele tem que ter um entendimento por si só de como ele vai usar aquilo que advém do futsal para o campo. Até os 13 anos é mecanizado, é um treinamento mecanizado. O treinamento correto para quem jogou futsal e depois está no campo a partir dos 14 é através de exercícios específicos. Eu costumo dizer para os filhos, quem tem filho homem, quer dizer, quero botar na escolha, quando eles têm 7, 8... Deixa até os 10, 11, 12 anos jogar no futsal. Exatamente. Porque ele vai ter mais contato com a bola. Exatamente. Com certeza, vai treinar. Sabe por quê? Porque hoje começam as competições sub-10, sub-11, sub-12, em Campo Grande, o nível de exigência e eles não trabalham fundamental. Agora, a Federação Gaúcha de Futebol, até baseado na tua ideia, já está reduzindo o tempo de jogo, o tamanho dos campos, para o ano que vem. Porque na Europa, produzir campinhos. na Europa Estamos reduzidos para jogos. Na Europa não é proibido jogar futebol 11. Só joga futebol 7 ou 8. Não tem 11 Até- atletas, campos menores. Eu acho que isso já vai melhorar. Agora, a ideia do Miola era ter treinamentos específicos. Mas não tem, Reck, não tem, porque com 11 anos começa as competições Não, tem, sub-10, sub-11. Não, eu digo nos clubes, não Não Miola tem tentou porque vender um projeto. tem um projeto, meu amigo Otávio está escutando aí, que trabalhou junto com o PC, que jogou no Grêmio Futsal, junto com o Manuel Tobias, elaboraram um projeto onde tu tem, tu não faz treinamento de futsal para futsal, tu faz treinamento de futsal para campo. Então tu tem lá, por exemplo, fundamento de defesa e fundamento de ataque. Tu tem 30 exercícios onde tu faz os exercícios por compreensão, aqueles meninos treinarem aqueles 30 exercícios para usarem no campo. Até porque Então não é um treinamento jogado lá dentro do futsal que tu vai fazer. Eu sei, fazer as variações. O lateral vai trabalhar esse tipo de jogada, o zagueiro vai trabalhar esse tipo de coisa. Isso aí o Alberto Monteiro criou isso na década de 90 lá comigo, quando eu era diretor do futebol amador, ele tinha já todos esses esboços. Mas o que eu quero dizer para ti é que é o seguinte, aí chega nos clubes grandes até nas pequenas competições, o nível de exigência o treinador quer ganhar, porque está com medo de perder emprego.
E aí não tem fundamento. Mas infelizmente, é o tal planejamento. Isso é, É o tal planejamento que a gente fala. Isso que eu levei para o Internacional, eu não tive nem resposta, Rec. Isso que eu levei para o Internacional, Sérgio, não vai ter. É uma situação que é ímpar no Brasil para um clube começar num projeto desse. Tem medo de que a ideia dos outros? Eu escutei uma pergunta de uma das pessoas que estava na reunião. Tá errado, quanto tempo tu acha que esse projeto dá certo? Tipo, só um pouquinho. É uma coisa permanente. Não, teve... Tudo vai fazer o projeto. O Elvio vai trabalhar tu lembrasse, às 11 e como amanhã é que era o nome daquele supervisor que teve aquele Internacional? Em 2000 ele disse assim, nós começamos agora, daqui a 6 anos, o Internacional... Medina. João Paulo Medina. Os caras deram risada dele, né? 6 anos depois, o Internacional foi campeão mundial. Nós trouxemos o Medina, o Amir Somoji e esse rapaz, o Otávio, para dar uma palestra de um trabalho amplo sobre planejamento, viu? Mas é engraçado, o pessoal tem só na língua, é só na fala, na aplicação realmente não é difícil. Infelizmente, sabe por que não dá certo? Porque, infelizmente, o Grêmio Internacional, mesmo que ele monte esse projeto, eu acredito que seja muito bom, essa filosofia de trabalho, isso aí não é para ele, não é dele, isso tem que ser do clube. Exato. Então, quando terminar a gestão dele, se ele estiver lá, tem que continuar essa filosofia. Eu me lembro direitinho, não fui eu que fiz. Mas o Viola ofereceu como conselheiro e de um grupo de terceiros, não tem nada a ver com isso. Como eu digo, eu fui diretor de futebol amador, eu só era o diretor, porque os profissionais que eu tive que foram muito competentes, Alberto Monteiro, Milton Kelfer, tu entende? Tanto é que está aí o meu treinador, ainda estou trabalhando até agora, Rogério Zimmermann, tu está entendendo? Bom, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, e na década de 90 nós já trabalhávamos com notebook no campo fazendo scout, coisa que ninguém tinha. Nós já fazíamos isso lá, não fui eu que criei, quem fez isso foi o Alberto Monteiro, tu entende? Nós tínhamos lá um esquema, Rec, para você ter uma ideia, que ele montou, que todo jogador que chegasse lá com 14 anos, ele ia ter o histórico dele. Peso, VO2, massa muscular, de 60 a 60 dias era feito e jogado dentro do computador. Porque se um time fosse comprar ele quando estivesse lá no profissional, ele tinha o histórico de quantas vezes ele se machucou, quantos tipos de trabalho físico ele fez, ele teria todo o histórico. Nós saímos de lá em 98, sabe o que aconteceu? Terminaram. Não é eu, o problema dos clubes. Não é Agora, em relação ainda ao Antônio Carlos Zago, essa história de os técnicos querem se garantir no emprego, o cara vai para uma entrevista e diz assim, eu jogo sempre com 3 volantes. Aí ele sabe que a origem do Wendel é lateral e que o esquema funcionou com o Wendel no meio, com outro lateral, com Carlinhos. Não com o Hernando, que não é lateral. Ele diz que não o gosta Hernando que passa. O Carlinhos, o que fazia? Passava o tempo inteiro contra o Corinthians, foi uma das grandes partidas do Inter. E ele diz que não gosta de improvisar. Num período curto, até porque eu acho que é difícil saber qual foi a grande partida do Inter no ano. Acho que 15 minutos no Grenal, 15 minutos contra o Corinthians, 20 minutos contra o Novo Hamburgo, 20 minutos contra o Caxias. E tá bem, o Internacional chegou na final, o Internacional está indo adiante na Primeira Liga, mas até aí não falamos de nada. Sábado é que começa a vida do Inter. Ele vai ter que fazer a leitura correta, porque senão... E o meu maior receio, vou te dizer, eu já falei isso aqui no programa, vou dizer de novo, se o Internacional, porque vamos combinar, o plantel internacional em relação aos outros da Série B é água por vinho, né? Um plantel de 8 milhões de reais. Não estou falando em valores, estou falando tecnicamente. Porque não adianta, o cara pode ganhar 1 milhão, o outro ganha 100, isso aí não. Depende de quem é escalado. Não, mas tudo bem, por isso que eu falei... Depende de quem é escalado, o Novo Hamburgo é melhor. Eu falei plantel, não vou falando nome. Então, o que qual é o meu medo? Eu vou te dizer, vou repetir aqui. O Internacional, eu acredito que com esse plantel que tem capacidade, acho que em setembro já subiu. Não estou dizendo que seja campeão, já está com pontuação de ficar entre os 4. Se ele continuar na Copa Brasil, chega em outubro, que a Copa Brasil ainda vai estar pegando fogo, os outros times vão estar, alguns podem estar na Libertadores, brigando pelo Campeonato Brasileiro, e aí vai acontecer o quê? O Internacional puxa na Série B, porque não importa ser campeão da Série B, o negócio era subir, e vai de tanque cheio para a Copa Brasil. E pode acabar com o Cuca também, né? Hã? Combinou isso com o Cuca. O quê?
Agora é o Palmeiras, o próximo Sim, adversário. mas o Palmeiras, se o Palmeiras estiver na Libertadores, como é que o Palmeiras vai se ver? Com o Libertadores... Libertadores O Palmeiras tem Não, dois Libertadores times. vai até o final do ano, velho. Não, Copa do Brasil é agora. Sim, eu estou dizendo sem Palmeiras é passar. agora. Eu Não, tô dizendo sem Internacional, passar. é bom. não, Internacional não está proibido de ganhar do Não, Palmeiras, tô só falando que sem é passar. uma partida, é uma pedreira, sem dúvida. Assim como foi contra o Corinthians, foi uma pedreira. O Internacional jogou no limite, né, no limite, e acho que está fazendo falta o Carlinhos. O Wendel passou a render menos depois que o Carlinhos machucou, porque não consegue, não tem aquela aproximação que tinha na passagem pela esquerda, né? Mas vamos ver. A minha preocupação é a Série B começar ganhando contra o Londrina, é essencial para o estado anímico do time e da torcida, porque a torcida está sem paciência com o Zago. Pedir para a torcida que tenha paciência depois de tudo que aconteceu no ano passado, e eu inclusive falei para várias pessoas da diretoria que nós tínhamos que começar um trabalho psicológico com os jogadores e inclusive com o técnico, no dia que eu comentei, porque eu já enxergava no Zago esses problemas que ele está mostrando ao longo das partidas, que nós tínhamos que ter entrado com alguma coisa para trabalhar o emocional. E tem que trabalhar o emocional, não adianta. Eu não sei se minimizar sempre é o melhor remédio. O Renato, nas entrevistas, ele minimiza o problema do Grêmio. É o Nana Neném, é o Deu Mole, é o não sei o quê. Ele chama para ele, é diferente. Não, ele não chama chama ele. A imprensa acha engraçadinho, dá Sim, umas mas risadinhas. ele chama... A direção do Grêmio também acha. Não, ele é o grande Renato, só que tem um limite. O Zago vai para a entrevista coletiva e quando vão falar desses episódios, não, isso já passou. Não passou. Uma hora ele dá um chutezinho embaixo do treinador, outra hora ele simula ridiculamente que caiu. E agora, como agravante, ele brigou com a torcida do Internacional na hora do êxtase, que é o gol. Quer dizer, para aí. Ele não pode se colocar num patamar que ele não atingiu ainda. E espero que a direção do Internacional chegue junto. Eu já comentei, já falei, alguém tem que chegar para conversar com o Zago, porque... Até Gerson Piscino ele fez no outro jogo contra o Caxias. Não pode. E assim, ó, ele, como jogador, ele já tinha um perfil meio aguerrido, assim, um pouquinho acima do normal. E o que ele está fazendo aí, alguém tem que chegar no vestiário para... O Gil falou que ele puxa para si, o Renato. Puxa. Quando ele foi campeão da Copa do Brasil, ao invés de ele cumprimentar os jogadores, ele pediu um busto. Pediu o que mais? Não, eu quis dizer que ele quer chamar a atenção para tirar do grupo. Mas não, nós assistimos o jogo contra o Iquique, né? Sim. Ele tem que mostrar ela dentro de campo, para chegar ali. O Roger dizia que era chato, mas o Roger explicava. Ele não dizia que era Nana Neném, nem apagão, nem não sei o quê. Naquela realidade, quer que fale, não tem que falar mesmo. Até disso aí não pode tratar mal, mas isso aí tem que dar volta mesmo. Não tem que Mas estar... o problema é que ele não fala e nos treinamentos, pelo que o pessoal... Bom, isso é outra... Uma coisa, Maurício, muito. uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Eu estou falando de entrevista. No treinamento é diferente. No treinamento eu acho que ele tem que trabalhar e tem que fazer as coisas. Agora, na entrevista, vai me desculpar, não tem que ficar lá dando querer... Eu não quero que o meu treinador chegue lá, pega a latinha e dê aula para que o Roger tinha uma calma para falar de futebol. Né? Conhecimento, né? Sim, mas aí ele falava... A gente tem calma. Eu, se for dar aula de química, não sei nada. Falava com conhecimento sobre o que tinha acontecido no jogo. Sim, mas de vez em quando ele entregava algumas coisas até pra gente. Não, mas de vez em quando ele falava algumas coisas também que eu não vi no jogo. E todo mundo ficava... eu não tinha visto nada. Olha que algumas coisas que nem o Tite também faz o... E a gente dá uma curva e os caras ficam aplaudindo ali. Mas isso faz parte até. Mas tudo bem, isso faz parte da eu quero dizer que está sempre a mesma estratégia. Ele vai ter que um dia dizer, olha, eu vou ter que arrumar uma solução, sim, para esse problema da camisa 5. Vocês têm razão. Nós precisamos de um 5, não sei se é o Musto, não sei se eu vou fixar alguém ali, mesmo que seja improvisado. Não, mas peraí, mas não estou entendendo. Mas que agora não tem mais volante, não precisa, agora os volantes têm que ser versátil. Claro, acabar de falar. Marcar bem, sair jogando, lançar bem, jogar curto. Não, eu prefiro ter um volante... Bota o Michel e o Ramiro a tabelar para te ver onde é que vai parar o Grêmio. Não, mas eu prefiro primeiro então ter um volante ali na frente da área que... pode até, se ele pegar a bola e dá para quem sabe. Tu não vai encontrar um Paulinho todo de embalagem. E eu quero concordar em 100% contigo, porque vira e mexe vem essa discussão do meia armador. Quando o time vai mal, diz que o meia armador está em extinção. Quando marca mal,
não tem mais aquele camisa 5. O Inter tem e tira do lugar. Tira é do o Dourado. lugar, infelizmente. É um negócio impressionante. Infelizmente, Aí, o Dourado é o aí primeiro técnico homem de meio cegueta. campo. Deixa quieto ali. Cada um na sua. Eu preciso, eu quero ter um 5 ali. O 5, o que é a função do 5? Primeiro proteger meu zagueiro e proteger meus laterais. Basta ver o segundo tempo do Dourado. Perfeito. Tu Cara, entende? eu botei no Esse Twitter, na hora o Dourado dominou o meio campo. Esse é o meu volante. E ainda saía, e, pô, ainda teve que armar. O Eliezer, que foi um dos destaques do Gauchão, não tinha espaço para grupo? Na né? minha opinião, sim. Na Mas minha opinião, sim. Pois é, mas aí há uma Não, mas- superposição. Com o Edenilson. Tem o Edenilson, Não, tem com o o Edenilson. Chaves, tem o É. Felipe Gutierrez. O Quantos Felipe, o precisa? Felipe Gutierrez faz pela esquerda. E o Edenilson pela direita. Pela direita. Eu vou dizer assim, ó. Aí tem que mandar o Anselmo embora, mas daí Não, vai mas ter que falar com o Anselmo, Deus. sinceramente, eu não sei o que o Anselmo faz ainda no plantel do Internacional. O Anselmo é tipo do jogador que, como tem ditado, não pode estar no banco, senão daqui a pouco, se precisar, ele entra. O Anselmo não aqui, ó. acerta um passe a 5 metros de Aliás, distância. pelo que me disseram, o Anselmo foi uma das contratações que mais rendeu comissão. Me falaram também que foi em torno de R$600 mil de comissão para o empresário. Essas coisas a gente... É um jogador de 29 anos. Essas coisas a gente fica abismado, né, em relação a Disseram isso. que rendeu um bom dinheiro. Mas isso não justifica ter que jogar, né? Tem que... Aliás, ele teria que jogar pelo custo que ele teve. Pelo custo-benefício... Deu fiasqueira, não pagaram o Joinville. Aliás, a antiga direção do Internacional gostava de um fiasco. Mas não pagaram o Joinville, aí o homem vai lá e cobra publicamente, usa os meios E eu de comunicação. escutei também que o Internacional assinou uma confissão de dívida para o Anderson de R$15 milhões. Se procede ou não, eu vou me informar, mas olha que baita negócio esse que fizeram ano passado. Mas o Grêmio fez isso com o Kleber. O E Kleber deu 11, 12 a longo prazo. Deu na mesma. Faz um mau negócio, mas o presidente ganhou a camisa do Manchester. O Anselmo, a gente não pode esquecer que o ex-técnico do Joinville... Quem sabe faz um leilão dessa camisa? Ajuda a pagar, né? Na época, o Anselmo, quando veio para o Inter, o seu ex-técnico do Joinville disse que ele tem... Emerson. O Emerson Maria. Emerson Maria. Disse que na marcação ele lembra o Wallace e na saída de bola o Pogba. Poxa vida, se fosse Declaração metade à disso, se fosse... E vou te dizer mais. Eu disse aqui já segunda-feira. Se era para jogar aquela bolinha do primeiro tempo, o Internacional com Anselmo e Paulão renderia mais do que com Hernando e Ortiz. No primeiro tempo contra o Novo Hamburgo. Se era para jogar aquela bolinha... Primeiro, eu acho que o Internacional, o primeiro jogo foi lamentável e o segundo jogo eu achei que o Internacional ia sair marcando em cima, foi exatamente o contrário. Mas o segundo tempo do Inter foi bom. O segundo tempo foi bom, mas eu achei que o primeiro tempo, parece que estava jogando um amistoso. Né? A primeira coisa é focar no jogo, né? Tu tá buscando um campeonato. Tá? Tudo bem, perder faz parte. Se tu perguntares para mim, se nós tivéssemos perdido para o Novo Hamburgo, mas o time estivesse com um sistema tático definido, com um padrão de jogo definido... Estaria tranquilo com o churrasquinho de sábado. Não tem problema. Vocês já se deram conta que quase todos os jogos do Internacional, quando está 0x0, o Internacional dificilmente ele dá esse abafo e ataca. Ele só faz isso depois que o outro time faz um gol, e aí o outro time, teoricamente, recua um pouco, que daí o Internacional vem. Sim, mas daí esse trauma não vai passar nunca. Não, Então, estou fazendo observação só, eu estou só... E na Série B quem tem que propor o jogo é o Inter, né? Depende. Em Lucas do Rio Verde, mesmo que queira propor o jogo, não vai propor. Contra o Londrina não vai ser tão fácil. O Londrina tem alguns jogadores há um bom tempo. O Germano, por exemplo, é um volante que está há um bom tempo lá. O Celcinho... O Germano é bom. O problema aqui é o seguinte, é um jogo... Sabe jogo de várzea? Não vou dizer que a Série B seja um jogo de várzea, mas é um jogo que é chegado. A bola passa mas os campos por cima. Melhoraram 800%. Porque eu imagino, quer dizer, eu não acompanho a Série B, não tenho esse costume, mas deve ser um jogo que é chegado o tempo inteiro. Né? Não, mas hoje está um pouco diferente, porque a maioria dos jogos são televisionados, então hoje já melhorou bastante. Mas eu vi o time do Vasco quando estava bem.
Viu o Nenê dividindo, viu o Andrezinho? Não, ele é uma pegada. O Rodrigo, aquele rasgando o Não, zagueiro. é um jogo diferente, é uma competição diferente. Tem que entrar sabendo Sabendo que tem gente do outro lado que levanta a botina. Eu acho que se o Edenilson não tiver condições, vai jogar o Anselmo de novo. Claro, verdade. Mas vai jogar quem então? O Wendel com o Iago na lateral esquerda? Lá no Salceiro de Mas não Londrina. tem Ceará? esse que contrataram agora aí, o Felipe Gutierrez. Gutierrez. Sim, mas é dois. Ah, bom, aí bota o Wendel pro... Vai botar o Dourado, o Aí vai Gutierrez. deixar o Wendel na lateral. O Wendel Gutierrez, lateral e o Gutierrez. Zago e Edenilson. Não, falta um. Falta um. Tio, e o D'Alessandro joga onde? Sim. Então, Vértice, lá na frente. ponta do Losango. Losango. Tá, então, olha aqui, ó. O Dourado, Tá, Gutierrez, tá. o Edenilson. Não, o Denilson tá machucado. Tá machucado. É isso que tá faltando. Se saiu o Só se Edenilson, ele vai botar jogar o- o Anselmo. só se ele Aí botar começou o- Anselmo. Não, mas aí vai tirar o Dourado do lugar. Se ele tirar o Não, Dourado do vai lugar, tirar o ele... Anselmo do lugar. Não, aí então bota outro. Então joga com o Valdir. Não, pode jogar o Charles. É o que eu O pensei. Valdívia ele não tem coragem de botar, porque vai que dê certo, e tem que jogar aberto todos os jogos. Por que que- Porque se tiver que jogar aberto todos os jogos, tem que ter aquilo roxo. Para botar só 2 marcadores, como era antigamente, meia direita, meia esquerda, ou então pelo menos 4-2-2-2, ou 4-2-3-1. Agora, tem que ter 3 marcadores na meia cancha. Vem cá, mas vamos combinar o Onde é que seguinte. está escrito? que Quadrado, Vem cá, vem cá, é que sabe o que é? né? Depois que inventaram aquela marcação coberta, que o Diego Aguirre fazia diferente. A marcação coberta, a bengala não eram os volantes. A bengala eram os dois. meios. Era o Os Valdívia dois. e o Sacha. Valdívia e Sacha. Sabiam jogar. Mas Sabiam é isso que eu jogar. ia dizer. Os dois voltavam pelo lado, davam apoio lateral, justamente isso que eu ia Ali- dizer. ali- Então o Valdívia pode entrar. Por que tu acha que o Valdívia Mas não vai e a voltar? coragem? Não, ele não Hã? tem. Ah, Ele tem esse sistema... ele tem coragem, como tu Pinheirinho, disse, né? aos 10 do segundo tempo. Aí ele adquiriu uma coragem, porque aí ele está garantindo emprego de novo. Ele garante na escalação, fecha, tá? Depois tenta fazer o golzinho. Primeiro garante o 0. Os técnicos antigos do Grande Sul diziam tem que garantir o 0 primeiro. Ao 0 não tá garantido. Deve ter né? aprendido isso lá no curso da UEFA. Garante o 0 primeiro. E depois. Agora ele não vai ter 5 meses como ele Bom, teve uma coisa eu te digo. para mostrar o trabalho, né? Não, tem 5 Aí jogos. Ele vai ter alguns jogos para botar o time jogar. Uma né? coisa eu te digo. Eu penso assim. 40, depois dos 38, 39, tu tá jogando, tá empatando em casa, pode ser em casa ou fora, entendeu? Não te atira feito louco, tu acaba tomando um gol. Então, como é bom o empate. Não, É que tu é da época dos 2 pontos. Não, mas mesmo assim. E 5 empates na Aí sequência, tu vai tá na que zona de nem índio. rebaixamento. Aí tu vai que nem índio. Não tô dizendo que tu joga. Tu vai que nem índio e toma um gol no contra-ataque. Toma um gol no contra-ataque e aí. Palmeiras... Se servir como em 98, para o Celso Rotti arrumar o time como fez com o Grêmio, ele empatou 6 na sequência e o Grêmio não saía da zona. Não saía da zona. E eram 2 pontos na época. Depois o Grêmio começou a ganhar. Foi de 2 em 2 daí. Aí serve. Porque ele ajeitou o time e até o Itaqui jogava a bola. Se for para fazer um pontinho aqui, outro ali, acontece o que aconteceu ano Mas passado. tu não sabe, vai. Rec, Não Palmeiras- vai. tu o sabe Palmeiras- muito bem que futebol tem umas mágicas do futebol que é fantástico. Tem aquele dia que tu vê que a bola não vai entrar. Aí chega aos 40 e pouco, tu vê que tu já deu bola na trave, o goleiro já fez milagre. Tu vê que a coisa não tá no dia. Tu sabe? Tem a matemática, né? E aí- Se tu for a não teu ga- favor, eu concordo. Se tu não ganhar fora ou empatar, em casa tu tem que ganhar. O Palmeiras foi campeão ano passado com 80% de vitórias dentro de casa. Eu já fiz o cálculo aqui. Então é mais ou menos isso. É né? que Então vai ter que ganhar umas 12, 13 no Beira-Rio. Então assim, ó, tem que fazer em casa e tentar ganhar É, que algumas de fora. cada No mínimo três. 6 ou 7 fora. de né? cada Então eles têm que ter esse cálculo na mão, pelo amor de Deus. Se eles não tiverem esse cálculo na A mão. partir de 40 e poucos pontos no Beira-Rio. Então é isso aí. aquele negócio- A média é de o quarto colocado subir 63. para a Série A com 18 ou 19 vitórias. É o que tem acontecido nos últimos anos. Ou seja, um turno. A Sim. gente tem que ganhar metade das partidas para ter chance de subir. O Internacional tem que ganhar em casa, é isso aí. É Tem que aquela garantir em história, casa. né? Em 3 jogos, tu ganhar 1 e empatar 3, é melhor tu ganhar 1. Enquanto uma vitória. Sim, sim. Até pelo saldo de gols, pelo número de vitórias. depende. O número de vitórias, que é critério de desempate, né? Agora, quem ganha sempre é a Frigold. Ganha quem compra, ganha quem tem o conjunto completo, ganha quem tinha dificuldades em fazer alguns tipos de cozimentos, ganha em saúde, né? Vai evitar
colesterol alto. Bom, enfim, ganha no glamour das panelas na cozinha, ganha sempre comprando Friggold, não é, Luiz? Com certeza, é um investimento na sua saúde, né, Rec? Ganha sempre. Rec, nós temos falado muito essa semana sobre as donas de casa, sobre as mães, né? No domingo aí, Dia das Mães, e a gente tem recebido muitos pedidos desse conjunto de panelas que nós estamos mostrando aqui. O pessoal quer dar de presente, mas gente, você que tem essa intenção, você que quer dar de presente para sua esposa, para sua mãe, para sogra, para sua avó, se apresse para dar tempo da gente poder entregar para você. Vou mandar um abraço aqui, Rec, para um telespectador aí de muitos anos do teu programa, seu Oscar, aqui da Vila Ipiranga. Vamos entregar para ele um conjunto de panelas deste. Comprou o conjunto? Comprou o conjunto. conjunto. Esse aí tem para a vida inteira, então. Não acaba mais. Comprou o conjunto completo, está nos assistindo. Grande abraço aí para ele. Não sabe se vai começar a utilizar aqui em Porto Alegre ou se vai levar para Cachoeira. Tem nome de craque, né? É, seu Oscar. Um abraço aí. Ô Rec, e o que tem feito muito sucesso também dessas panelas é que, além de você não colocar o óleo no preparo do alimento, e isso, gente, é um investimento, não tem preço na sua saúde. Se você evitar o óleo, se você evitar o alimento encharcado no óleo, você está evitando colesterol alto, diabetes. Quantas e quantas pessoas que já tiveram infarto, tiveram AVC por causa da má alimentação, consumiram muito alimento frito, muito alimento gorduroso. E hoje eu tenho certeza que você que está nos assistindo já ouviu do seu médico que o óleo da fritura faz mal para a sua saúde. É por isso que hoje em dia, por exemplo, nas escolas, é proibido, não pode mais servir nada na cantina que seja frito no óleo, né? O governo já está fazendo isso, e em todo o Brasil não se pode vender frituras na escola. Então, se na escola não pode a criança comer frituras, na sua casa também não pode. Gente, essa panela não vai tirar o sabor do seu alimento, você vai continuar preparando de tudo do mesmo jeito que você sempre fez, só que não vai mais o óleo na panela. Então você vai poder fritar o ovo, a batata. Olha, a gente preparou as imagens aqui, Rec. Eu vou pedir as imagens já para o pessoal, para a gente já ir assistindo. E ali a gente tem alguns parte alimentos. De trás é porque dá para colocar no forno. Exatamente. Ali, Rec, a gente tem um exemplo de alguns alimentos que podem ser feitos sem óleo. Olha só, o peixe fica grelhado, crocante, o peixe também, o frango, o bife acebolado. Olha a panqueca, você pode fazer quantas panquecas você for fazer na sua casa, não vai grudar nenhuma. Tapioca, batatinha frita, pipoca. Olha só, você põe a quantidade de pipoca, ou arroz, não gruda nada no fundo. Você põe a quantidade de pipoca que você quer preparar. O leite gruda, mas sai limpinho. Aquela imagem ali que a gente fez, Rec, do leite, é para que as pessoas que estão nos assistindo em casa entender que, olha só o ovo. O ovo fica bonito, né? E não gruda. O leite, gente, é um dos alimentos que mais gruda. A senhora sabe, quando derramou o leite aí na sua casa, para lavar depois da leiteira é um problema muito sério. Aí não adianta chorar o leite derramado. O leite derramado nessa panela a gente limpa somente com papel toalha para poder mostrar para as pessoas que nem o leite não gruda. Então o arroz não gruda, a carne, a cebola, nada gruda. Você nunca mais vai perder tempo lavando panela. Gente, se você ainda não tem a sua Friggold ou o seu conjunto de panelas, porque imagina que está fazendo a economia, faça os cálculos aí na sua casa durante um ano. Quanto você consome em óleo? O quanto você precisa durante o ano comprar produtos de limpeza para lavar panelas, desengordurante, porque se você usa o óleo, acaba sujando toda a sua cozinha. Então, se você fizer esses cálculos, é muito melhor você ter essas panelas, não utilizar mais óleo, cuidar da sua saúde e não perder mais tempo lavando panela. Quem liga agora para o telefone que está no vídeo, amanhã vai ganhar 2 brindes da Friggold. 2 brindes. Prometo um super desconto mesmo. Promoção para o Dia das Mães, e entregamos esse conjunto de panelas para você amanhã na sua casa, para dar tempo de fazer um pacote bonito para dar de presente para as mamães, né, Rec? Dá para fazer até um trocadilho nessa tua frase do azeite. Quanto consome de azeite, quanto o azeite te consome também. Basta, é isso aí, Rec. Valeu. Vai ligando, o telefone está no vídeo, amanhã pela manhã a gente retorna a ligação. Um abraço, seu Oscar, espalha que é bom aí, ó. Tô com panela aí há 10 anos já que sou parceiro do Luiz aí, que não termina nunca. É um negócio impressionante. Eu tenho uma dessas grandes, eu sempre digo uma que era laranja do lado aqui. Tá intacta.
Novinho. A dona Fernanda está aqui no estúdio, eu espero que ela não tenha visto, senão já vai pegar o cartão, já vai passar. Espera que ela tenha visto isso. Não, espero que ela não tenha visto, porque daqui a pouco, Dia das Mães, o cara já prepara É o seguinte, especial. Surpresa. Eu tô sem cartão, passa o cartão pra mim. Eu Hein? passo. Deixa o voador aí, Serginho, não tem É um nome problema. de confiança, não tem problema. Não confia muito. Enquanto você vai ligando 4003 42 20 e deixa lá a mensagem registrada, porque tocou o telefone, já se devolve a ligação. Então não se preocupe, já durante o intervalo ou amanhã mesmo, o pessoal da Free Gold vai lhe ligar. Seu trabalho é só pegar o telefone e ligar 4003 4220, aí boleto bancário, cheque, cartão, tudo se ajusta. E se tiver que chorar um pouquinho juntos, olha, o REC mandou eu chorar. Chore, chorar faz parte. Já voltamos. Eduardo. Vamos montar o time do Inter e o time do Grêmio para essa arrancada, levando em consideração, levando em consideração não, vamos para o time ideal, com Douglas, com Bolanhos, com tudo. O que dá para fazer com o que se tem? Claro, o Grêmio ainda está falando em contratar um Musto, que de repente esse já desembarca meio titular, até por aquela filosofia que tem que ter pelo menos um 5, que saiba jogar também. Agora, se não souber jogar, tem que ter um igual. Pelo menos um tem que ter, eu concordo contigo, eu sou da antiga também. O Edinho. O futebol não mudou, pode ter mudado a intensidade. Vitor Hugo. Pode ter mudado a intensidade, mas o futebol não mudou a numeração da camisa. É do goleiro, do ponta esquerda, lateral ao ponta esquerda. Tem Tosco também jogando na Europa. Bom, tem tudo que é lugar. Tem tudo que é lugar. Tem Tosco jogando no Real Madrid. Agora, o time da Juventus, que toma poucos gols, tem um volante só. Que dia? Mas olha a intensidade. Mas olha a diferença. Joga muita bola esse Kedira. Eu vi a seleção da Alemanha jogando aqui no Beira-Rio. O cara passa. Não, ele é o falso lento. O cara é alto, ele ganha a bola aérea, ele sai tocando, ele chega na A conquista de espaço deles é outra coisa, eles ocupam o espaço. Eles ocupam o espaço. Essa é a diferença. Eu nunca vou esquecer de um jogo de pré-temporada. Aí, início de 2015, ainda estava meio traumatizado com os alemães. Fui assistir lá naquela Copa dos Estados Unidos, Corinthians e Colônia. O Tite era o técnico do Corinthians. O Rodião, que o Corinthians tomou do Colônia. Aí eu disse, bom, está explicado, para mim está explicado o 7-1. Era outro futebol. Eu no outro dia fui para a rádio, meu Deus do céu, estou com vergonha. O Colônia dá um chocolate no Corinthians. É que o governo alemão, junto com a federação alemã, fizeram um investimento em todo o futebol alemão. Isso, software. Foi uma situação completamente diferente para chegar no estágio que eles estão hoje. Não, e hoje, vários clubes da Europa, quem assistiu o jogo hoje da Juventus, o primeiro gol da Juventus começou com o Buffon. Ele que deu início para jogar. Mas tu viu como ele atirou a bola? Sim. Para. E aí, só que aí é o seguinte, Rec. Ela tirou por cima com força. Ela ganhou ainda assim força, indo por baixo. Como se fosse um passe com a mão, que a gente sempre diz. Passe como se fosse com a mão. Pois esse foi. Que nem jogar bocha. Assim. Parece que estão matando em cancha de bocha. Mataram 4 em cancha de bocha no fim de semana. Por isso que eu não jogo bocha. É que mentiroto, muito mentiroto. Só pode. O Mônaco, depois dessa jogada, que era um contra-ataque da Juventus, em 13 segundos tinha na imagem, no último quarto de campo, 8 jogadores. Isso mostra a recomposição rápida que também os franceses Mas, estão trabalhando. como eu estou te falando, é ocupação de espaço. Futebol também tem disso. Futebol tem composto, que nem o futebol americano. O que é o futebol americano? E a escola conquista de espaço, tu tem que fechar. Vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Sempre tem 3, 4 jogadores buscando para cá e para lá. A Europa está se abastecendo muito da escola dos treinadores espanhóis. Tem muito espanhol na França, nos outros países, então acaba disseminando essa cultura tática, né? Claro que se adapta a cada perfil de cada país, né? O francês é de jogar mais aberto, né? É um time de tocar a bola, jogar mais aberto, né? Mas tu acaba absorvendo, que eu acho que é uma coisa que o Brasil precisaria fazer para mesclar um pouquinho com a cultura que nós temos aqui e trazer um pouco daquilo que eles têm lá fora. Não estou dizendo que tem que mudar o futebol brasileiro.
Nós temos um perfil de jogo, mas nós precisaríamos aprender um pouquinho com o que eles estão fazendo lá fora, com mais facilidade. Mas basta tu ter um treinador a nível do Tite, que fez com que pegou grandes jogadores e fez com que esses jogadores... Hoje tu vê um Paulinho, que é um volante, chegar na frente fazendo gol. Aí vem outro e faz a cobertura. São jogadores que eles são assim, sempre onde a bola está, eles vão ocupando os espaços. Para lá, para cá, vão fazendo isso. Aproveita melhor das características. O Tite viajou para estudar e quando voltou, tu sabes a primeira coisa que ele fez no Corinthians? Unificou o departamento de futsal com o de campo. Porque ele via isso diretamente. Isso que tu está falando, dessas aproximações. Essas aproximações. Mas por que, ele unificou o futsal com o campo. Por que a gente diz que o garoto tem que até... Porque o campo é menor, ele vai tocar muito mais vezes na bola. Vai participar mais, vai poder observar mais ele. E já no futebol de campo, um guri de 10, 11 anos, um campo daquele tamanho... Mas agora já a federação tomou essa providência. Isso foi ótima ideia. Parabéns à federação por fazer isso, que acho que é uma coisa que vai ajudar bastante. Olha aqui, ó, vamos montar os dois times aí. Vai ser difícil montar a defesa. Vamos ver a defesa do Internacional. O goleiro parece que é o Daniel, parece que é o Daniel que vai jogar, né? Não, mas estou dizendo no time ideal. Danilo... tu diz do time que o time ideal vai para frente. Com as peças. Eu acho que falta um zagueiro para o Internacional. Tá. Eu traria. Me comentaram que talvez o Hever seja repatriado. Eu traria o Hever, então o William, Hever, Cuesta e o Carlinhos. Dourado, o chileno e Edenilson. D'Alessandro, Potker e Nico Lopes. Mas faltou um aí na meia cancha. Não. Edenilson na direita, Dourado, o Castelhano chileno. Que é o esquema que ele joga. Os dois sabem jogar, o Edenilson e o Felipe Gutierrez. Agora, se não funcionar, tem que ter coragem. Time grande tem que ter coragem. Nesse esquema, o Wendel fora. Não, nesse esquema não tem como jogar o Wendel, porque tu tá fazendo improvisação, que é justamente o que ele não quer. Eu acho que o Wendel começou a render menos, né? Eu não coloquei o Hever porque não tem essa convicção. Eu não tenho eu acho que nós, o Internacional, se tem necessidade de contratação de mais um jogador, é um outro zagueiro. Danilo, William, Paulão, Cuesta e Carlinhos é a defesa que eu escalaria. Paulão ainda, se não tiver o Hever. Se eu falar Paulão, a torcida me mata, então amarelei. Mas ele tá entre os melhores. Entre os dois melhores que hoje estão no gruro, ele tá. Eu acho que ele ficou um pouco marcado também por causa da história do bicho. Eu prefiro que ele vá pro Vasco lá, jogar com o Eurico Miranda. Quem é que se colocaria na defesa aí, Sérgio? O William é o que tem na direita, não tem outro. Quem? Tem o Cláudio Vinck, que está no time C. Que é melhor que o cara. Do Internacional? O Internacional seria esse time aí. Não tem que modificar. Dourado, Edenilson, eu fecharia só contigo, já que não tem o Hever. Já que não tinha. Isso tudo é conjectura, porque sabe que alguma vez tá jogador não dá certo. Nós estamos partindo da premissa que o Gutierrez e o Potker não dá certo. Mas se o Potker não der certo, tem o Cirino, e tem o Sacha, e tem o Valdívia. Tem bastante. O Felipe Gutierrez tem o Anselmo e o Charles. O problema do Nico é que às vezes ele se desliga do jogo. Né? Tem gente sobrando ali, tem bastante gente para escalar. No ataque é tranquilo. O Zago é de volante. Tem o Wendel, tem o Valdívia, que está sobrando, por exemplo. Eu acho só que tem uma time. coisa em tudo isso aí, que se chama liga no vestiário. Se não der liga no vestiário, não vai a lugar nenhum. Também tem isso. Então tu acha que o D'Alessandro vai ser mais importante na observação do que o Roberto Melo? Não estou falando de nomes, não estou falando de nomes. A liga que eu digo é o que aconteceu com o Novo Hamburgo. Fechou. Mas isso se não fizer essa linkagem, se não tiver liga, teoricamente o plantel internacional é um disparado melhor da segunda divisão e quiçá dos vice do Campeonato Brasileiro, talvez no mínimo uns 10 aí ele é melhor, no mínimo. Agora, se não der... 8 milhões? Eu não estou preocupado com folha de 8 milhões, 10 milhões. Mas os outros não têm isso. Mas não interessa, estou falando... Agora, se não der a liga, se não linkar, tu pode escalar todos os jogadores que não tem. Essa liga que tu fala, ninguém dá importância, ninguém fala, manda o diretor de futebol. O diretor de futebol, se não tem um executivo, é o cara que tem que trabalhar junto com o jogador e com o técnico, e fazer o meio-campo com o vice-presidente. Porque o nosso vice-presidente não tem perfil de vestiário.
Eu já senti que ele, nessas últimas 2, 3 partidas, ele deu umas amareladas assim, e o presidente também não desceu para falar depois do jogo contra o Novo Hamburgo. Tudo bem, falou depois, ou eu não tenha escutado, tá? Mas eu acho importantíssimo o trabalho do diretor de futebol junto ao vice. Então, assim, ó, o vice e o diretor têm que se complementar na personalidade de ser junto ao grupo. Se tu tem um cara que é mais sanguíneo, como vice, o diretor de futebol tem que ser um pouco mais tranquilo. E vice-versa. Eu acho que aí, o Melo, por exemplo, sofreu uma pressão muito grande, porque não tinha ninguém para botar na frente. Para-choque. Tem o Adaurício e o Mas não dá, né? Mas não dá. O cara estava no marketing, não tem como. É que o diretor de futebol é aquele que... O diretor de futebol é aquele que vai estar lá, como digo, eu acho que o vice-presidente de futebol, tu tendo um diretor de futebol, o vice fica lá em cima na sala. Não vou dizer que ele não vai no vestiário, ele até vai no vestiário. Entendeu? Mas ele não tem que estar todo dia no vestiário. Vai ser a última instância. Claro, porque aí o jogador, todo jogador, ele vem... E jogador tu não pode prometer. Se prometer não cumpriu, ferrou. Então, o diretor de futebol vê o jogador e pede, não sei. Agora está até mais fácil, antigamente até não era tão fácil assim. O jogador veio, olha, eu preciso disso. Tá tudo bem, olha, sabe que eu estou aqui contigo, com vocês aqui, estou fazendo essa resenha, mas eu não tenho como definir nada. Mas então eu vou falar lá com o vice-presidente, vou lá falar com o Miola. Tudo bem. Quando ele está indo, eu já pego o celular, olha aqui, o cara quer isso. Quando ele chegar lá, ele já tem definido a situação, um sim ou não. Mas ele já deu tempo dele pensar, porque se o jogador de futebol, ele te pega ali no contrapé. Eles pegam o contrapé, se tu vacilar, tu perdeu ele. E outra coisa, tem que ter alguém... Tu tem que fazer, se janjão, mas tu não é janjão. Tu tem que fazer de esquerda com o jogador. Tá? Aí tu leva ele na conversa, e aí quando ele estiver indo lá falar contigo, não, vou lá falar com o presidente, vai lá, tudo bem. Entendeu? Só que o presidente, o REC já está avisado. Quando o Maurício chegar lá, tu já sabe, tu já espera ele aqui, ó, com a sola do pé. Sérgio, outra coisa. Alguém que conheça para saber cobrar. Você drama. Tem que ter conhecimento para saber cobrar. Estamos devendo o Grêmio. Marcelo Groi, Edilson, Jeromel Kahneman e Marcelo Oliveira, é o que temos. É o que temos para o momento, não temos nada. Não confirmou o Cortez. Bom, vai ser o Maicon, que aí não é primeiro homem, mas é o que se tem. Maicon, o Arthur Ramiro, 2 articuladores, Luan e Bolanhos ou Douglas, e Pedro Rocha. Aí que vai o problema. E ainda sobra o Barrio. Aí que vem o problema. Ou sobra o Rocha e entra o Barrio. Uma das coisas boas que tinha o Wallace. O Wallace, quando entrou, me lembro que o Dr. Fábio Koff, nós estávamos lá olhando o treino, quando entrou aquele jogador grande, olha como preencheu o meio do campo. Tu tem, não estou dizendo, tu tem o Maicon, que é mais alto, mas aí os outros 2 são baixos, tu tá ferrado. Arthur e Ramiro. Vamos ver? O nosso colega, comentarista da Fox Sports, Rodrigo Bueno, divulgou agora há pouco que o Paulão já fechou o contrato com o Vasco. Então, falta só a troca de documentos, mas que tá tudo certo. Acertei a escalação, só falta ver quem vai pro lugar. Eu acho o time do Grêmio... Vai ser o Ortiz. Pelo entrosamento. Eu acho o time do Grêmio baixo, com a média. Pode olhar. Tirando os zagueiros, o time do Grêmio é todo... Outra coisa, o Danilo Silva e o Sacha, essa é uma informação do final da tarde, podem não jogar. Por quê? Não haveria necessidade de arriscar na primeira rodada. Eles não estão 100%. Então já tem 2 goleiros que não estão 100%, o Danilo também não está 100%, o Sacha não está 100%, o Carlinhos não estará 100%. Então o Inter tem, Edenilson não estará 100%. O Inter tem pelo menos 6 problemas. Potker, tem que cuidar, não se sabe se vai ser liberado, 7 problemas. O Cirino não joga há bastante tempo, 8 problemas. O Brenner vai ser julgado. É um clássico, né? 9 é jogo duro. É jogo duro. Bom, fora de casa. Não vai ser fácil com o Londrina. Com o Luverdense. É que ele tem experiência. Jogo duro. Jogo duro. De ver, né? Vai ser jogo duro de ver. Não tem mais jogo ganho, essa que é a verdade. Eu não sei o que tu disse antes de Grêmio de Ituano, Grêmio Anapolina. Eu tinha cabelo preto, eu não me lembro mais. Você não teve que eu era magrinho. Eu achei que o Grêmio atropelava a Anapolina. Agora, o Londrina é muito mais do que esses 2 que eu citei. O Londrina incomoda os grandes do Paraná. E o Juventude do Brasil de Pelotas vai incomodar o Internacional também.
Vai incomodar o Internacional. Vão perder incomodado. O Londrina, para você ter uma ideia, Sérgio. Otimista do que a Mas torcida não colorada. tem, Rec. Vão perder Ele quer se incomodado. vacinar? Não é isso, é verdade. Não, tu acha que eu tenho alguma dúvida com o Internacional? Eu acho que o Internacional tem a obrigação Olha de aqui, subir. ó, vamos deixar bem claro. Eu não sei o que a gente vai enfrentar. Eu dizia aqui no programa, o Internacional cair, não estou dizendo que eu não quisesse que caísse, isso é outra coisa. Mas eu jogava todo o meu assistente, o Internacional fez muito mais força para cair do que para ficar na primeira divisão. Sem dúvida. Tu entende? E agora a mesma Se coisa eu tivesse digo. uma cartilha para ler como caiu, eles leram a cartilha. E a mesma coisa eu digo, eu te afirmo agora. Não tem como o Internacional não subir. Eu não estou dizendo que vai ser campeão. Isso é outra coisa. Agora, o Internacional não subir de cola erguida, com 5, 6 rodadas de antecedência. Eu espero que tu Mas esteja não é que eu queira. Não é que eu queira. Tu pensa que eu estou querendo O isso. Inter é muito melhor que o Vasco do ano passado. Hã? É melhor. Ah, porra, melhor. eita, louco. Muito melhor. Muito Não, melhor. é melhor. Muito melhor. Não, o Londrina, que é o adversário da estreia. O time do Vasco é time de velho. Largou bem e cansou porque faltou perna. Mas Já o conseguiu largar Internacional bem, não. né? Do Vasco eu Largou queria bem. o técnico. O Londrina, que é o adversário na estreia no Campeonato Paranaense, empatou na fase inicial com o Atlético Paranaense, ganhou do Curitiba e foi eliminado nos pênaltis pelo Atlético Paranaense na semifinal. É dureza. Não é tão fácil. Complicado. Jogo duro. O Londrina tem o Celcinho, o Serginho, que é conhecido como o Ronaldinho dos Não te pobres. esquece que o Inter veio de uma derrota para o Novo Hamburgo. Nos pênaltis, mas... Não, foi um empate. Empate do Novo Hamburgo. Tu Não, acha que o perdeu Novo o Hamburgo não título. perde pro Londrina? É? Novo Hamburgo não perde pro Londrina. No momento, tô falando no momento. Não, momento. hoje só tem 3 jogadores com contrato. Então. Tô falando de futebol é momento. Tô falando hoje, no momento. Esse time que tá jogando no Novo Hamburgo não perdia pro Londrina. Bom, então o Paulão tá acertado com o Vasco aí. São 35 que o Inter já mandou embora, né? Isso aí tá incluído o Fabinho, que uma hora vai, outra hora não vai. É que o Paulão não queria, na realidade, o Paulão disse assim, eu não quero jogar a segunda divisão, vou jogar primeiro. Paulão joga, o Fabinho joga mesmo, que o Anselmo é brabo. Ah, é difícil. Eduardo Henrique, aquele era brabo. É O difícil. Fernando Bob, que agora está custando um caminhão de dinheiro, também é brabo. Mas o Fernando Bob foi vice-campeão paulista, viu? Vocês fizeram. Ué? O Mossoró uma vez foi campeão da Pois Copa do Brasil. Mas esse é o time das coisas. Mas quando cai na desgraça é um horror. Aqui jogador que... Fernando Bob pegava a bola e pegava o adversário. Ele não acertava um passe. E assim, ó, uma das virtudes dele era o passe. O problema é que o ano passado, se o Brenner tivesse jogado, estava torrado. Ninguém acertava no ano passado. Ele está se tornando sozinho agora. Já voltamos. Serginho Vaz estava perguntando qual vai ser o goleiro do Inter. Vai ser o Daniel e o Igor vai ser o goleiro reserva, porque o Internacional tem um jogo dificílimo contra o Palmeiras. Aí o batismo de fogo do Daniel, que tem 23 anos, veio do Rondonópolis, nunca jogou uma partida no profissional do Internacional. É agora. Se ele for bem contra o Londrina, ele pode jogar contra o Palmeiras. Se ele for mal, o Kehler foi bem contra o Caxias, pegou o pênalti, foi mal contra o Novo Hamburgo. No momento que ele saiu mal na bola, naquele segundo gol. Ali gol e depois se machucou. Ali ele se perturbou. Se machucou porque tinha saído mal antes. Aí ele quis sair a mil, né? E aí acabou se machucando. E mesmo assim foi levada livre essa situação, porque se sabia que era um o menino, né? Não, e o cara sabe que não tem reserva. Tá. E agora, só para destacar também, né, que Série B tem limite de inscritos. São 40 inscritos podendo realizar 10 trocas. Não, então não tem limite. Como não? 40 mais 10 torna 50. Não fala Ué? para a diretoria do Inter isso, que eles vão sair contratando mais. Mas tu pode ter 40 à disposição. Tu já 50, vai... rapaz. 40 Mas pode... que cálculo é esse, tio Cristo? Se dá para trocar 10, são Dá 50. para trocar 10, só que aí os 10 que saíram não podem jogar. Tu começa com 5 goleiros. Claro. O Inter começa Quanto é 40 mais 10? É só essa. Mas não é conta mais 10, Raik. Não é mais 10. Tira 10 nabas e coloca 10 melhores. Aí vai Os conseguir. 10 esses já jogaram. Então pode jogar 50. Até 50 podem jogar. atuar. Mas, por exemplo, o Inter vai começar com 5 goleiros inscritos. Já são 35 Quantos para goleiros vai inscrever. ter na Libertadores? 37, 38. Começou com 30. Então, claro, vai trocando. Sim, pode trocar, não quer dizer, pode seguir com os mesmos 30. Mas tendo essa reserva técnica,
Mas, por exemplo, Série A não tem essa reserva. Série A tu pode botar 90 jogadores. Puxa o cartão, Sérgio. Nós estamos falando da Série B. Sim. Tu deu uma notícia Vamos puxar o cartão. que é tranquilizadora para os clubes mais pobres. Claro. A notícia não é tranquilizadora para os times mais ricos como o Internacional. Essa notícia é tranquilizadora para os pobres. Exato. Porque tu faz um time a Bangu, não sabe, enfia 40 lá, porque não tem onde arrumar 40 no Oeste, 40 no Criciúma, que lá que passou por lá, tá uma pindaíba danada. Aí tu tem a possibilidade de ficar olhando ali o Bituba ou não sei quem. Não, olha para a Série A também. Para a Série A, ou quem o sobra jogador da Série A. veterano que volte da Europa. Mas o Inter briga já de começa cachorro com grande. 35. Eu dizia meu pai, briga de cachorro grande, guaipeca no cimento. Não, o Inter começa podendo inscrever 35, já vai colocar 5 goleiros. O Robertson segue tratamento na coxa esquerda. E o Paulão, repetindo a notícia do Maurício aqui, está indo para o Vasco mesmo. Dodô, goleiro de 17 anos, treinou nessa terça com os goleiros do grupo principal do Grêmio. Maxi Rodrigues pode ser negociado com o Avaí. Edilson e Gaston Fernandes treinam normalmente e pode ficar à disposição contra o Botafogo. E o Beto da Silva, esse é um mistério da Santíssima Trindade, né? Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Vá conhecer as melhores ofertas do mercado, a seriedade e a eficiência dos serviços prestados, fazendo como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais, Central de Imóveis rs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Agora na Venceslau Escobar, 1786. E também na José do Patrocínio, 381-385. Funerária São Miguel, uma mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Pode me deixar um predatado aí, Luciano. Se não acontecer nada, não largamos. Na hora difícil, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas, 3222-1265. Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com o seu infortúnio. São mais de 40 anos de credibilidade. O Cristiano lá da Funerária São Miguel, eu já deixei um predatado com ele, porque eu sou fiel até na morte. Se morrer, funeral para São Miguel. Família não se incomoda. Zago Radiadores, 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada, Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316. WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br. Becker Fish alerta. Direito de trânsito. Suspensão do direito de dirigir? Consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se pelo 3239-6689. Cachorro quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário. Olha só, desde 1962, conquistando os clientes, com atendimento pessoal, o inigualável molho, um carinho extra, atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite, é inigualável, imbatível, não tem franquia, não tem filiais. Cachorro quente do R, alô seu Osmar, alô Éder, o mais tradicional de Porto Alegre. Eu sempre digo aqui, minha filha está estudando na URGS agora, e vi dizendo, pai, eu almoço seguidamente lá, porque é um almoço, né? Um espetáculo. Estudei no Rosário e comia com o seu Osmar. Terminava a aula, estudava de tarde, terminava a aula, eu já jantava num cachorrinho do seu Osmar. Pão é exclusivo, que é ele que faz. É, não, é sensacional. Priori Locações, máquinas e equipamentos de marcas famosas como Liu Gong, Dresta, Paletrans, Manitou, BID, Movix. Ligue 3061-2221. Priori Locações, a melhor opção para locação e venda de máquinas e equipamentos para indústria e construção. priorilocacões.com.br. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. JR Churrasqueiras. Adquira sua churrasqueira pré-moldada por preços imbatíveis. Essa não acha. Produtos 100% revestidos com tijolos refratários da parte interna. JR Churrasqueiras, maior garantia e vida útil para a sua churrasqueira. Informações 3104-4151, jrchurrasqueiras.com.br. 8h21. Esse projeto englobando o salão,
ao futebol profissional, vocês já venderam o know-how para algum clube, para alguma agremiação, para alguma instituição? A gente conversou com algumas Para pessoas. quem não sabe, o André Miola foi um grande goleiro. A gente jogou. Pelo tamanho, dá pra ver que é futebol salão, né? Vamos deixar bem claro. Vamos deixar bem claro. Dá para fechar o gol. Sempre fui forte. Dá para fechar o gol. Né? Pelo tamanho. Pô, quem tinha na época, joguei contra o Pança, né? O Pança era a seleção brasileira. Não estou falando na altura, não estou falando na largura. Mas a gente brinca no campo também, mas aí é goleiro de O botão. goleiro famoso do Inter era o Eugênio. É o Eugênio Portillo. E eu me lembro do Barata. Barata foi meu professor no Rosário, que foi... Treinador do Grêmio dos Juniores 92 na Copa São Paulo. E o Barata foi levado treinador. pelo seu Mânica. Barata Do Mânica. Eu fui de diretor na época lá com ele. Barata, Quem foi atleta dele foi o Rodrigo Caetano. Né? Foi. O Barata, se não me engano, foi treinador do Lagoense. O Joca eu tenho certeza que foi. Mas Da Lagoense, da Enxuta, É. depois teve Ser Caxias. não, Não é ele Ser Caxias, é o time de Foi Caxias. treinador Ux. dos Júniors do Grêmio na Ux. Copa Sim, São eu me Paulo. lembro. Mas o Rec... Um baita cara. Não querendo cortar, uma coisa que me preocupa, eu quero ver que exclamação pode ser, que eu acho que vai dar exclamação. A partir dos oitavas finais da Libertadores vai ter a decisão do juiz pela televisão. Quarta de final. Quarta de final. O árbitro de vídeo na Libertadores. Eu acho que isso não podia ser conversado numa Libertadores. Eu acho que tinha que ser feito teste numa outra competição. Já fizeram no Mundial, já fizeram agora... Não, e ano que vem querem na Copa do Recife. Mundo, né? Mas isso foi num jogo, né? Agora, numa E Libertadores. deu confusão. Sim. Ele errou com o vídeo. Na Libertadores tudo é motivo para uma confusão, né? Infelizmente. O jogo já é acirrado. já é acirrado. Entende? Pode ter um time Tem muito como- pior, mas pega e vamos que Como vamos. vão ser escolhidas as pessoas que vão cuidar disso? Eu quero Quem saber vai onde é que- editar as imagens Eu pro quero árbitro? saber onde é que é a sala dele. Esse é um problema. Ele ficou no caminhão fora do... Boa observação. Tu Ah, imagina bom. se demoram 6 minutos. No Pernambucano demorou 5 minutos pro árbitro decidir. Que ele mesmo, ele pediu o árbitro de vídeo, depois ele foi assistir na imagem e confirmar. Imagina aos que era um lance de 44 interpretação. do segundo tempo, tu precisando fazer um gol e o cara manda parar o jogo para fazer e diz assim, não foi pênalti, segue lá a pelota. Ele sai de campo. Depois da torcida comemorar, os jogadores se abraçarem, técnicos se jogar no E aí, chão, vou dizer- ajoelhar igual o Cuca. Eu vou dizer aqui em casa. Não, aqui ó. Os 44 do segundo Acho que tempo na faz parte, Argentina. do futebol faz parte. Eu não gosto, o que eu preciso dizer, o juiz errar faz parte, tu entende? Eu, quando estou vendo na televisão, meu sentimento é o primeiro que eu vejo. Se ali eu achar que não foi pênalti, não adianta passar 10 vezes, depois for, tudo Eu bem. concordo contigo. Agora, desculpe, agora, eu não gosto e aí você sabe, vocês são da antiga também, é aquele juiz malandro, aquele juiz que quer matar o jogo. Aquele que começa a dar amarelo, aquele que começa a matar o jogo, teu time está querendo jogar e ele começa a montar. Esse é o safado. Não é o que é. Assim, antes de tudo isso, tem que profissionalizar a arbitragem. Não faz diferença. Antes de tudo isso, eu acho que sim. Eu acho que sim. Tanto quem dirige, como quem... Na Europa é? Eu acho que sim. Não. É. Não. Acho que sim. Boa parte da Europa é. Não, Boa boa parte. Não é 90%. todo. Não. Na Holanda, por exemplo, é. Não. No Reino Unido é. Aonde não é? Aonde não é? Na Espanha não é. Na Espanha Aqui na não é. Espanha é. Não é. Bom, de qualquer forma, é um assunto que eu acho assim, por exemplo... O erro dele não vai fazer diferença, querido. Isso que eu quero falar. Ele tem que ficar se tornar totalmente isento, trabalhar situações de reflexo, assim como um jogador trabalha situações de reflexo de jogo que vão simular uma partida, um treinador também teria que ter alguma forma de treinamento Mas com todo separado, respeito, com todo respeito, momentos específicos. Com todo respeito, o que esses juízes da primeira divisão ganham por jogo, eles têm condições de não trabalhar. Eu não sei. Não, aqui ó, com o que eles ganham para pitar um jogo da primeira divisão, pô, vem cá, é ruim ganhar 3 mil num jogo, tu ganha 3, 4 mil por jogo, cara, que é isso, pelo amor de Deus, 3 mil domingo. Tá, vamos botar que ele não trabalha domingo, quarta e domingo, 2 vezes por semana, são 3 mil, são 6. 3 vezes 4 são 24 mil. Para aí, não dá para ser. Isso aí é um profissional. Vamos combinar o seguinte, não vamos. Tá entendendo? A cobrança... Não, eu não estou dizendo que seja muito ou pouco. Isso é outro departamento. Acho até que eles ganham pouco pela responsabilidade.
Até aí nós podemos divergir, entende? Vamos concordar, evidentemente. Mas ele não tem que ter uma estrutura para treinar, para se aprimorar? Com esses juízes aí, tem jogos aí que chega a quase 5 mil reais. Aí ele fica 5 meses sem apitar porque fica na geladeira. Não fica 5 meses. Geladeira muito ruim. O cara pega a geladeira em novembro, aí não apita novembro, dezembro, janeiro não tem jogo, fevereiro é estadual. Pois é. Vai ser profissional como? Como é que tu vai cobrar de um cara desse? Eu também acho. Como não? Mas são assuntos. Sim, durante o ano. Durante o ano não ganhou quanto? Não, até eu vou te dizer, eu brinquei que vai vender banana. Se der para fazer tudo bem organizadinho... Dinheiro para fazer. Acho que a profissionalização dos clubes de futebol, ela também passa por isso. Acho que é mais um item para tornar o futebol profissional. A palavra já disse tudo, profissional. Mas tu não respondeu a queima-roupa. Sobre o projeto, nós falamos com uma pessoa, está em andamento com um clube da terceira divisão, importante no cenário brasileiro, e acho que a gente vai começar a fazer esse trabalho. Amanhã, 13h, tem o preliminar. Obrigado, Viola, obrigado, Serginho, obrigado, Maurício. E às 7 da noite tem o Cadeira Cativa.